Glórias, glórias a Deus. Glórias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos deste. Muito obrigada por chegar até esse momento do dia e ter, Senhor, o privilégio e ter, Senhor Deus, a bondade do Senhor para estar aqui diante da câmera desse celular, gravando essa oração e gravando também, Senhor, uma reflexão para ficar para a vida dos meus irmãos. Não importa o tempo que eles vão ouvir essa oração, que eles vão ver essa reflexão, o que importa, Senhor, o que eu te peço agora é que eles sejam tocados, é que eles sejam, Senhor, visitados pela tua presença e que o Senhor venha conceder o desejo do coração de cada um daquele filho teu, filha do Senhor, que agrada ao Senhor. O Senhor venha conceder esse desejo. Como o Senhor Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, se nós estamos em Jesus, conectados a Ele, nós jamais iremos pedir alguma coisa que não esteja de acordo, que não esteja alinhada, que não esteja alinhado com a sua palavra, alinhado com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Senhor, abençoa os meus irmãos, abra o coração de cada um deles e fale aos seus corações. Que a palavra, Senhor, que a reflexão que for feita aqui, venha cair, Senhor, em boa terra e que essa terra possa dar muitos frutos para testemunharmos do Senhor. Abençoe cada um deles, Pai, aonde eles estiverem. Que a paz do Senhor, aquela que excede todo entendimento, venha guardar os corações deles, venha guardar a mente deles, para que eles possam esperar pela sua boa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um deles. Essa é a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Que você seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais esse momento aqui que nós vamos passar alguns momentos falando da palavra do Senhor, falando do que o Senhor tem feito em nossas vidas e profetizando também que o Senhor venha fazer grandes coisas na sua vida, né? De acordo com, assim como eu falei na oração agora, se estiver alinhado com a palavra de Deus, se estiver de acordo com a palavra do Senhor, estiver no tempo em que Ele quer fazer essa grande obra na sua vida, que isso venha acontecer. Que você seja muito bem abençoado, visitado pela presença de Deus que dá tudo isso para nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Deus abençoe todas as pessoas que estão inscritas, aquelas que ainda vão se inscrever. Eu peço para você não se esquecer de deixar o joinha, é uma mãozinha que fica logo aqui embaixo, é só você clicar na mãozinha e você está dizendo, eu curti esse vídeo. E o YouTube vai entender que ele pode mandar esse vídeo, recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Não se esqueça de se inscrever, que é uma palavrinha preta que está escrito aqui abaixo, inscrever-se. Só você clicar aí, você já está inscrito. E eu espero que você seja muito abençoado, você já é muito bem-vindo aqui. Não deixe de se inscrever. Se você parou nesse vídeo aí agora, é porque Deus tem uma palavra para dar para você. E também não se esqueça no final de compartilhar para muitas pessoas. Eu te agradeço, porque isso fortalece bastante o canal. Vamos à palavra de hoje? Nós hoje vamos falar de José. Olha, eu não sei quantas vezes você já leu a história de José. Eu já li a história de José várias vezes. E sempre me emociona muito a história de superação de José. A história aquela força que tinha na vida de José, que nós sabemos quem era, né? A força do Senhor. José, enquanto ele esteve com o pai dele, até por volta dos seus 17 anos, ele aprendeu do pai dele. Com certeza o pai dele ensinou a ele temer ao Deus de Abraão, Isaac e ao Deus de Jacó, seu pai. E foi nesse Deus que José confiou, que José se apegou para que ele passasse pelo que ele passou e ele depois saísse vitorioso. Então hoje nós vamos falar sobre José. Lá em Gênesis 37, se você quiser pode abrir sua Bíblia aí, a minha já está aberta aqui. Gênesis 37, versículo 5, vai dizer assim: certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Bem, José, ele era muito amado pelo seu pai. A Bíblia mesmo diz assim que Jacó tinha preferência por José. José nasceu de Raquel, José nasceu na sua velhice, então ele tinha uma preferência por José. E os seus irmãos perceberam isso, é lógico. A Bíblia fala também que José ia lá no campo, ia lá ver os irmãos dele pastando as ovelhas. E ele vinha e contava para o seu pai a má fama de seus irmãos. Então, os irmãos também ficavam muito chateados com José, também por causa disso. Mas, eles passaram a odiar muito mais quando um dia Jacó fez uma túnica linda e maravilhosa, uma túnica colorida, longa, e deu para José. Ou seja, essa túnica, ela geralmente ela é usada para realeza. Então, José, naquela época, já se sentia alguém da realeza? Será? Não sei.
Os sonhos que José teve, e ele contou para os seus irmãos, era de que ele um dia seria alguém com uma posição, e que tivesse reinando sobre outras pessoas. Então, os irmãos ficaram mais chateados ainda com José. E assim, chateado é pouco. Eles ficaram com muita raiva, com ódio, a ponto de querer matar. Então, numa certa vez, quando José encontrou com eles, né, foi lá ver o que eles estavam fazendo, o que o pai dele mandou, Jacó mandou, ele foi com a túnica. E eles, quando viram José, eles falaram, agora a gente vai matar o José. E aí, né, vocês sabem de tudo que aconteceu, que eles não mataram, jogaram numa cisterna, depois venderam José como escravo para o Egito, e essa questão toda. Lá no capítulo 45, versículo 14, vai dizer, né, anos depois, quando ele se encontrou com os irmãos, depois de tudo aquilo que ele perdoou os seus irmãos, e tudo está aqui em Gênesis, vai a partir de Gênesis 37, vai contando toda a história de José. Bem, o ano está quase acabando. José sonhava. Ele contou o sonho para os seus irmãos. Mas José, ele sonhava. Eu gostaria de perguntar para você se você tem um sonho. Se você no início do ano tinha um sonho e ele ainda não aconteceu. Pois eu quero orar por você. Deide, você está dizendo que esse sonho vai ser realizado? Eu não sei. Que Deus tem poder, eu sei que ele tem poder para ele realizar. Eu tenho um sonho ainda até o dia 31 de dezembro do ano 2025. Eu também tenho um sonho. Eu não sei se ele vai acontecer, mas eu estou orando, eu estou gerando esse sonho em oração. E eu estou colocando diante de Deus. E eu estou dizendo para o Senhor que eu sei que ele é poderoso para ele realizar o meu sonho. José, muitos anos depois, esse sonho, eu não sei se José lembrou quando ele foi governador do Egito. Você lembrou, quando eu tinha 17 anos, eu tive esse sonho. Então queria dizer isso, aquilo outro. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho sonhos. E eu estou perguntando para você se você tem. Se você tem, eu vou orar pelos seus sonhos. Muitas das vezes, meus irmãos, você pode pensar assim, nossa, eu estou numa situação assim tão difícil, de tanta dificuldade, com tão poucos recursos. E esse sonho que eu tenho, sinceramente, nesse contexto aqui que eu vivo, eu acredito que ele jamais vai ser realizado. Não, você não deve pensar assim. Você deve pensar no Deus que você crê. No tamanho do Deus que você crê. E você vai e apresenta esse sonho para o Senhor, porque ele pode. Se for no tempo dele, se for da vontade dele que aconteça, vai acontecer. Eu só não sei se vai ser agora. Mas o que nós, enquanto temos fé, somos cristãos e acreditamos no mesmo Deus de José? Colocar diante de Deus e esperar no Senhor. José esperou um longo processo. Será que se José soubesse que aquele processo todo que ele estava passando, de ser rejeitado por sua família, pelos seus irmãos, de ser vendido como escravo, de roupa de realeza, um dia ele estaria vestido de roupa de escravo, como escravo, seria acusado injustamente, preso, ficaria anos preso. Será que José gostaria? Será que José ficaria firme ali para ele ser governador do Egito, se ele soubesse disso? Assim também é a nossa caminhada. O Senhor disse que nós chegaríamos lá, que nós herdaríamos sim, através de Jesus, a vida eterna. Mas ele não falou para a gente que seria fácil. Eu não sei qual o destino que Deus tem para você. Eu acredito que Deus tem um destino para cada um de nós. Também não é fácil a gente alcançar isso. Só mesmo nós tendo fé, acreditando que o Senhor tem um propósito para cumprir e que nós vamos chegar lá. Eu conheço muitas pessoas que sonharam um dia. Na realidade delas, na dificuldade delas, jamais elas chegariam onde elas estão hoje. Mas elas acreditaram. Às vezes tiveram uma mãe que orou, que acreditou, uma mãe que regou seus sonhos em oração, uma mãe que impulsionou. Então, talvez hoje o seu papel seja somente esse, orar por um filho seu que tem um sonho a realizar. Não dizer para ele assim, não, você jamais vai realizar esse sonho, para com isso, no sonho. Teve um momento que Jacó falou isso pro José. Menino, que sonho é esse? Você está dizendo que eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Ele até falou isso, no entanto, José ficou pensando... Jacó depois ficou pensativo a respeito desse sonho também que José teve. Então, assim, se você tem um filho, ele diz, olha, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser um governador, eu vou ser um presidente da república, eu vou ser... Meu irmão, ora, entrega para Deus e ora. Não olhe para a sua limitação, não olhe para o lugar onde você está, para a posição que você está hoje. Ora e coloque diante de Deus. Uma vez, enquanto eu estava professora em sala de aula, teve uma vez que eu fiz uma pesquisa perguntando para os alunos, eu acho que eles eram do 2º ano de escolaridade ou 3º ano, uma coisa assim. Perguntei para eles que profissão eles queriam ser. E assim, falaram advogado, falaram médico, gente, falaram muitas coisas. Eu abençoei eles.
Hoje eu não estou mais com eles, não estou mais no mesmo lugar onde eles estudavam na época, mas eu abençoei. Eu não olhei para a limitação daquele lugar, para aquela comunidade carente onde eles moravam. Eu abençoei, falei assim, amém, amém. Incentivei, falei, você vai conseguir, você vai chegar lá. Então é assim, vamos dizer, esse é o mínimo que a gente pode fazer. Mas quando nós temos fé, nós acreditamos no nosso Deus, nós vamos o quê? Nós vamos orar. Nós vamos regar esse sonho dos nossos filhos, e até mesmo os nossos, em oração, e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Se for da sua vontade, se for para te glorificar, eu quero que isso aconteça na minha vida. E você colocar em oração. José, depois de muitas situações difíceis, ele chegou lá. Ele cumpriu com a missão que Deus tinha para ele. E que nós também possamos cumprir com a missão que Deus tem para cada um de nós. Eu creio assim. Você crê? Vamos orar pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente espera que o Senhor ainda pode fazer nesse ano ainda. Eu acredito que tem muitos dos nossos sonhos que o Senhor pode ainda até o dia 31 realizar. Se você quiser contar um sonho que você tem, deixar aqui nos comentários, se você quiser, você conta. Mas se você não quiser contar, né, você quiser contar só para Deus, porque José contou para os irmãos dele, eles o invejaram, não é? Então assim, você já sabe suas palavras, e se você quiser contar, nós vamos orar pelo seu sonho. Eu, pelo menos, vou orar, vou acreditar e vou orar pelo seu sonho. Se eles estiverem de acordo com a palavra do Senhor. Se eles não ferirem, se os seus sonhos não ferirem nenhum dos princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela vida de José, que é um exemplo para nós hoje. Nós não sabemos em que circunstância, o que estava no coração de José quando ele contou aquele sonho para os seus irmãos. Nós não sabemos se ele agiu de uma forma assim, se ele foi inocente, se ele foi imaturo ou se ele foi arrogante contando aquele sonho. Nós não sabemos. Sabemos que ele chegou a governador do Egito e naquela época ele salvou, através da sabedoria que o Senhor deu para ele, ele salvou todas aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas daquela época que estavam ali, ele conseguiu salvar com a sabedoria que o Senhor deu para ele. Então, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti também os nossos sonhos. Queremos pedir ao Senhor que, se eles estiverem, Deus, de acordo com a Sua vontade para as nossas vidas, nós queremos pedir ao Senhor fé, para a gente não desistir e para a gente orar e acreditar que o Senhor é poderoso. Eu quero colocar diante do Senhor os sonhos dos meus irmãos, todos os sonhos que ele tem. Senhor, o sonho que uma mãe tem para um filho, que um pai tem para um filho, um sonho, Senhor, que o pai tem de uma porta de emprego melhor, que uma mãe tem, Senhor Deus, de dias melhores para ela, para o seu casamento, para os seus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nesse momento na vida de cada um deles, para que esses sonhos venham a acontecer. Senhor, de ser curados, de ser, Senhor Deus, abrir, talvez tenha alguns aqui que estão orando para que o Senhor abra até o final do ano, Senhor Deus, a possibilidade de fazer uma cirurgia. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar os teus servos. Envia, Senhor, abre a porta de recursos para que eles possam fazer um tratamento de saúde. Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus que cuidou de José. Então nós queremos que o Senhor também cuida de nós. No processo que nós estamos vivendo, até, Senhor, nós encontrarmos e realizarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Abençoe os meus irmãos grande e poderosamente. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter ficado até esse momento. Que o Senhor, que você seja muito abençoado. Esse é o desejo do meu coração para você. Que você seja rico e poderosamente abençoado pelo Senhor. Fica com Deus. Não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar e também se inscrever se você não é inscrito. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.